Hello guys, bom, hoje eu vou estar falando de algumas séries, na qual eu ia assistir, porém eu não fiz o vídeo no momento, né, pelo menos no dia no qual eu assisti. Então, eles são vídeos que estão atrasados, mas que eu vou estar comentando agora, né. Bom, a primeira é Hierarquia. Hierarquia é uma série de advogados, no qual a nossa protagonista é a Ingrid. Ela se vê, a vida da Ingrid, ela se encontra nos trilhos, né? Depois de 6 anos trabalhando numa empresa, numa posição muito boa, como advogada dessa empresa. E ela agora, né, pretende se tornar sócia, né, dessa empresa. Porém, ela tem que pegar vários casos e se sair bem, né, nesses casos, para exatamente conseguir, né, se tornar sócia dessa empresa. Porém, ela acaba que, em algum desses casos, ela acaba se questionando, né, todos os aspectos da vida dela. E aí que não é somente ela, né, que está concorrendo a essa sociedade. Então, uma outra pessoa, uma terceira pessoa, né, vai concorrer a essa sociedade também, que é o Jeff Murphy. Jeff Murphy, o ator que faz é o Dominic Sherwood. Dominic Sherwood é quem fez Quem assistiu Shadowhunters já está habituado, né, a conhecer esse ator. E aí ela se dá conta que vai fazer uma parceria, digamos assim, em termos, né, parceria com ele, com o Jeff Murphy. E ele é um ex-amante dela. E ela vai ter que trabalhar com ele para conseguir essa sociedade. Porém, né, eles vão trabalhar em parceria, mas lutando um contra o outro, porque os dois estão querendo a mesma coisa, que é a sociedade. Porém, né, como ele é um ex-amante, acaba que vai trazer todo aquele sentimento de volta, né? Todo aquele amor da vida dela por ele. À medida que a história vai avançando, a Ingrid tá tendo uma concorrência saudável, né, com todos os colegas ali da empresa, como também com o próprio Jeff Murphy. E um dos advogados que também está concorrendo é o Dan, né, que é um dos advogados também da mesma empresa. Mas ela está determinada, né, a realmente se tornar sócia dessa empresa. E ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, incansavelmente. Porém, ela acaba que se vê forçada a comprometer algumas de suas crenças, né, mais seguras, digamos assim, de sua vida, somente para conseguir essa sociedade. Então, quando se chega ali no último episódio, ela realmente se toca, né, que ela fez muita, digamos que besteira, somente para ter essa sociedade. Ela magoou amizades, fez com que algumas empresas, que eram empresas boas, fossem chegar a fechar. E aí, nesse último episódio, ela vai tentar resolver esses problemas. Tentar resolver as amizades que ela magoou, resolver as empresas que quase fecharam por conta dessa sociedade. E aí, tudo dá certo. Ela consegue voltar a empresa que quase fechou por conta dessa sociedade. E acaba que a sociedade fica com os dois, na realidade, né? Tanto com o Jeff Murphy como ela. E dá tudo certo, pelo menos no fim das contas. A empresa que ia ser fechada, que é a Gratitude, acredito. Não lembro agora bem o nome da outra empresa. Mas acaba que dá tudo certo para a empresa que acaba fechando
por conta da empresa na qual a Ingrid trabalhava. Mas é uma série bem interessante de assistir, até mesmo porque a gente vê os casos, né, serem solucionados nos casos de advocacia. É bem interessante. Então, não é a única série de advocacia que está acontecendo, que a Mulher Hulk também se trata de uma série de advocacia, por mais que seja uma série mais piadista e também de super-herói. Então, nós temos a Mulher Hulk para o seu lado da Marvel, com a sua parte de super-herói e de piadas, né, que também tem, e a parte de advocacia. E nós temos a hierarquia, que é pelo seu lado de romance, de amizade, e a parte de advocacia. Então, se você gosta de romance, você sim vai gostar muito de hierarquia, pois ele tem o seu lado romântico e tem o seu lado que trata, né, da parte de advocacia. Então, é bem interessante de se assistir. E temos também as falsificadoras. Ela já se encontra na Netflix, já está com algumas semanas. São duas adolescentes, a Zoe e a Rebecca, que sem querer acaba construindo ali um dos maiores esquemas de fabricação de identidades falsas da América do Norte. Mas, por brincadeira, né, uma das meninas faz, né, uma identidade para ela mesma e mostra para a outra, né? Com isso, a outra, né, a Rebecca no caso, ela disse, por que não, né? Fazer disso ganha, né? A gente vai ganhar ganhar dinheiro com fazendo identidades para outros adolescentes. Bom, começaram, né, aí um esquema mesmo de fabricação das identidades e começaram ganhando dinheiro com isso. Só que aí elas não imaginavam que ia chegar a um extremo tão grande. Então, após apenas uma das amigas, né, ser presa e levar a culpa, né, sendo que, na verdade, quem estava fazendo era a Zoe e a Rebecca, e não a menina, né, que havia levado a culpa. Cada episódio da série vai contando a história de acordo com a percepção, né, de cada uma das meninas. Por exemplo, um episódio a Zoe conta de uma maneira o que está acontecendo, e em outro episódio a Rebecca vai contar a história de outra percepção da forma que acontece. Então, elas só vão se tocar que estão fazendo algo ruim mesmo, e que não dá mais para continuar, que realmente não tá dando certo. Não é que não estivesse dando certo, mas que elas estavam entrando em um território muito perigoso. Exatamente quando, né, uma das amigas dela acaba levando essa culpa, né? Levando essa culpa e sendo presa, como eu falei anteriormente. E aí elas se tocam, né, e acaba que quebram, né, o esquema das identidades. Porém, até agora a gente não viu que se haverá, né, uma segunda temporada até o momento. Então vamos esperar ali para ver se a gente ainda vai ver novamente a nossa Zoe e a nossa Rebecca, se elas vão pretender dar uma continuidade nisso. Eu acredito que não, né? Por conta que elas já viram, né? O quanto que dá problema fazer essas questões das identidades falsas. E realmente dá muitos problemas. Quando vocês assistirem, vocês vão ver que elas se metem em muita confusão. Elas acabam conhecendo pessoas muito perigosas. O rapaz que trabalha com elas, que foi quem, digamos que aliciou, né? Aliciou elas
a venda e compra de identidades ali, é um cara que mexe com coisas perigosas, com coisas muito obscuras, né? Traições entre mercado negro. Então, realmente é uma coisa bem, sim, bem perigosa, né? Em qual a Zoe e a Rebecca acabou se metendo. Então, não sei se pode haver ainda uma continuação de segunda temporada ou não. Enfim, então vamos esperar aí pra ver. E também temos uma série, a série Imperfeitos. É uma série de, digamos que, pessoas que foram feitas experiências com elas. Num momento, elas achavam que aqueles remédios que eram dados a elas era para controlar os problemas que elas tinham. Mas no qual, quando elas acabam os remédios, que são 3 jovens no caso, né? Que é a Abby, o Juan e a Tilda. Esses 3 participaram, né, de um experimento e até o momento eles estavam tomando os medicamentos e estava sendo controlado qualquer sintoma que eles houvessem. Quando os remédios acabaram, não chegou mais nenhuma receita para eles, e aí começou todos os sintomas possíveis. A Abby tem um sintoma bem diferente, que é o feromônios. Feromônios é um cheiro que se qualquer pessoa sentir o cheiro dela, vai fazer qualquer coisa que ela quiser. É como se apaixonassem por ela, e aí então faz o que ela quiser. Já o Juan, ele se torna um Shipu, né, que é um tipo de lobisomem. E a Tilda, o dela é hiperecusia. Hiperecusia seria a audição aumentada. Né? Ela escuta qualquer som a mais de quilômetros, né? E isso é incômodo demais para ela. E então eles vão atrás. Esse trio, né, vai buscar o cientista, né, responsável por isso, por essa transformação deles, que é o Dr. Alex Sarkov. Que eles querem voltar ao normal, né? Eles querem se tornar humanos, pois essa experiência foi feita com eles e eles não querem esses sintomas. Eles querem se tornar humanos. E aí, nesse processo de busca pelo Dr. Sarkov, eles são acompanhados pela doutora Sidney Burke, que também é uma cientista, também auxiliou nesse procedimento, né, em qual foi feito esses experimentos com esses 3 adolescentes. Porém, a doutora Burke, ela não digamos que não concordava com algumas coisas que o Dr. Sarkov fez na época do experimento. Então, a doutora Burke, ela quer realmente tirar, né, esses sintomas dos 3 adolescentes. Porém, eu vou dar um spoiler certo aqui. Porém, assim, quase no finalzinho dos 2 últimos episódios, é descoberto que a doutora Burke também ela tem um sintoma igual, parecido, né? Também foi feito experimento com ela. Porém, não foi o Dr. Sarkov que fez o experimento, mas foi a própria Dr. Burke que fez o experimento com ela mesma. Exatamente para conseguir uma cura, né, para os 3 adolescentes, para a Abby, Juan e a Tilda. Mas a única pessoa que realmente sabe a cura exata é o Dr. Sarkov. Então, somente quando se encontra o Dr. Sarkov é que se sabe a cura exata, e aí é que vão conseguir, né, fazer a transformação
do Juan e da Abby. Porém, a Tilda, ela acaba que aceita, no finalzinho das contas, ela aceita o processo dela. Ela aceita aquela audição. Ela acaba que prefere ficar com a audição mesmo, com o superpoder dela, digamos assim. Prefere ficar com esse superpoder do que se tornar humana novamente. Somente a Abby e o Juan que fazem essa transformação. E a Dra. Burke, se eu não me engano, também. Pois ela se transformava em uma outra pessoa fisicamente. Ela era aceita em um momento e em outro momento ela era a Dra. Burke. Como Sidney, ela era fisicamente loira, bem branca, e como a Dra. Burke, ela era morena, branca também, mas fisicamente totalmente diferente. É bem interessante a gente ver a questão dos poderes quando eles utilizam os poderes. Por isso o nome, né, Imperfeitos. Porque essa transformação deles não são naturais, né? Foram uma coisa experimental, feitas por humanos também. É bem interessante se ver essa série, principalmente por causa desses poderes, que é bem legal. Então, indico, né? Essa série é muito boa de se assistir. E temos também Sempre Bruxa. Essa já tá há um tempo, certo, na Netflix. Ela é uma série colombiana. Uma série colombiana que, na realidade, ela não foi gravada pela Netflix. A Netflix comprou os direitos de passar, né, essa série. Então, agora, ela ficou como uma série original da Netflix. Então, agora ela é totalmente da Netflix. É Sempre Bruxa agora. Ela é totalmente de direito da Netflix. Então, a Sempre Bruxa é de magia, né? Totalmente de magia. Mas ela não se trata de mostrar somente magia gratuitamente. Ela quer, na realidade, passar também ali o empoderamento, né, feminino, o fortalecimento das lutas femininas, principalmente porque ele se passa da época do século XVI e pula para o século XXI. Então, século XVI, XVII, mais ou menos por ali, 1746, e pula para o século XXI. Então, trata, né, de magia, sim, porém tem esse empoderamento, esse fortalecimento das lutas femininas, principalmente negras, né? Então, a Carmen, que é a nossa protagonista, ela tem 19 anos, ela foge de uma perseguição, né, que sofre por praticar bruxaria, e ela vivia na época de 1646, que é na época do século XVII, quando estava em alta a prática, né, de bruxaria e caça a bruxas. Então, que dizimou, né, lá qualquer pessoa que fosse suspeita dessa prática, né, de bruxaria. Aí, com a ajuda de um feiticeiro, ela conseguiu fugir, né, de uma forma bem diferente, que é a viagem no tempo. Com a viagem no tempo, ela conseguiu ir para a Colômbia, mas nos tempos atuais, que no caso o século XXI, e ela foi parar em Cartagena no século XXI, para recomeçar a sua vida. E isso vai implicar em várias coisas, né, no tempo atual, e ela vai conhecer várias pessoas, implicando também na mudança da vida dessas pessoas. Aí ela vai acabar se envolvendo em interesses amorosos, tentando, né, também não demonstrar os poderes,
Só que ela é uma garota impulsiva e quase não consegue se conter na hora de usar a magia no dia a dia. E, claro, começa a despertar, né, ali a desconfiança das pessoas ao redor dela. E o interessante é que o roteiro fica bem, bem esperto em misturar, né, essas questões do final da adolescência dela em paralelo com a história de perseguição das bruxas lá do século XVII. No fim de Sempre Bruxa, no caso da série, ultrapassa ali o limite de diversão pura e simples, né, de magia, e carrega também essa mensagem, né, como eu falei, de empoderamento das mulheres. Pois, assim, no caso, pela Carmen ser uma mulher negra, ela ser uma escrava na época, ela vem de uma família forte, né, por ser escrava, e ela tem que se manter ali, nos tempos atuais, digamos que controlada, para não usar a magia dela muito, para não se desconfiarem muito dela. Pois quando ela utiliza muita magia dela, começam a aparecer todos os símbolos que mostram que ela é uma bruxa. E isso vai despertar muita desconfiança de outras pessoas. Querendo ou não, ainda existem bruxas mesmo no tempo atual. E com isso, vai trazer problema para ela caso ela continuasse a usar muita magia. Então ela teria que parar um pouco. Isso vai trazer muitos problemas para ela mesma, porque ela vai continuar usando, exatamente porque ela é uma pessoa muito impulsiva. Ela vai encontrar muitos problemas, sim. Assistam. É bem mais interessante quando você está assistindo mesmo, porque ela vai encontrar outros bruxos no mesmo lugar, que também foram para Catarina, que moram no local. Só que são do tempo atual, claro, né? E que vão ajudar ela. E outros que vão dar problema, claro, né? Vão dar problema para ela. Mas que é bem interessante de assistir, sim. Exatamente porque vai ficar tendo esse paralelo de século XVII e século XXI. Tendo essa viagem no tempo, que é uma coisa bem legal. Então, assistam Sempre Bruxa. É bem interessante de se ver. Bom, hoje eu tinha essas séries para falar. E quando for, acho que lá pro finalzinho da semana, eu vou estar falando das outras séries que também tá faltando. Que é Cobra Kai, Anéis do Poder e também Mulher Hulk. Também está faltando ainda eu comentar essas séries ainda. Acredito que a primeira que eu vou comentar seja Cobra Kai, pois ela já está finalizada. Já Anéis do Poder, Casa do Dragão e Mulher Hulk ainda está passando, então eu vou deixar para comentar provavelmente quando já estejam finalizadas. Então, beijos para vocês e se inscrevam lá no Instagram e também no YouTube. Até mais!